Bom, o Luciano está aqui já, a pessoa está aqui, deixa eu ver. Ah, falta o Aliel. Bom, boa pergunta, Luciano. Como é que se gera excedente na crise? Aí eu vou te responder assim bem direto. Não se gera excedente, porque nós vamos gastar até o que nós não temos nessa crise. Tá? O Estado vai gastar, nós vamos gastar enquanto cidadão. Isso, quer dizer, eu estou falando num cenário de realmente de quebra mesmo, de recessão, como está se falando. Tá? Então, eu acho que não há uma possibilidade de se gerar um excedente após isso. Agora, o texto fala um pouco disso. Como é que o capitalismo, no seu início, vai se estruturando para minimamente pensar o excedente? As duas perspectivas, elas trabalham com alguma, vão trabalhar, vão trabalhar com modelos diferentes. O modelo marginal, se a gente for pensar no modelo marginalista, que é o modelo clássico liberal, tá, passou esse momento, como é que nós vamos gerar excedente? Segundo a teoria de Keynes, o Estado ele vai entrar agora, gastando o que não tem, e o Estado deverá entrar na economia sendo o financiador principal da economia. Ele vai ter que gerar moeda, ele vai ter que fazer moeda, ou seja, ele vai gerar um crédito para si que não tem, ele vai gerar moeda, mesmo ao custo de uma inflação, esse é um caminho. Ele vai ter que custear muitas empresas, inclusive empresas que ele abriu mão com a privatização, dependendo da situação, ele vai ter que tomar para si essas empresas, porque o caminho mais imediato para se gerar trabalho numa situação de, 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 de um blackout econômico é o Estado fazendo isso. Então, e por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque ele vai precisar minimamente gerar renda na mão das pessoas para que as pessoas possam sair e naquele mercado que começa a se reestruturar do ponto de vista microeconômico, elas consumirem. Então, o Estado ele vai abrir mão dessa ideia de um excedente, ele vai abrir mão do excedente para o consumo. Porque o que é interessante quando a gente pensa essa ideia do excedente? Porque o excedente ele tem dois caminhos. O excedente é aquilo que eu deixo de gastar, que numa economia estável é exatamente isso que acontece. Porque qual é o exemplo que ele vai dar? Alguém que ganha 5 milhões, por exemplo, ele não vai gastar 5 milhões. Ele ganha 5 milhões por mês. Ele não vai gastar 5 milhões. O que ele vai fazer com o resto? Então, o que ele pode fazer com o resto? Ele pode abrir mão daquilo que ele não gasta. Vamos dizer que ele não gaste 4 milhões. E ele pega esses 4 milhões e investe em outra coisa. Então, ele está abrindo mão, ele não está gastando. A outra possibilidade é, é o assalariado. Alguém ganha 3 salários mínimos. Alguém, 3 salários mínimos, mora num bairro de classe média e ele, sei lá, nesses 3 salários mínimos, ele gasta 95% do que ele recebe de salário. Então, o excedente dele é 5%. Então, esse excedente, muitas vezes, ele não consegue separar 5% para gerar um excedente para não gastar. Então, isso no modelo normal, tá? A não ser que ele, por uma vontade, por uma determinação sua, ele diga, não, eu vou ter que fazer um outro sacrifício aqui, vou aumentar o meu sacrifício e vou agora separar 10% poupando, não gastando. Essa é a ideia do excedente. A outra ideia do excedente, ela é mais comum por parte de empresas, de Estado, que é não poupar, é gastar mais, investir, gastar mais, inclusive gastar mais do que eles têm, para poder gerar também, gastando mais, uma movimentação e um fluxo maior de dinheiro que circula.
Então, isso pode acontecer com um cara que ganha 5 milhões e vai investir 4 e, de repente, ele querer entrar num negócio em que o excedente de 4 é pouco, ele precisa de 7, mas como ele ganha 5, ele consegue pegar um crédito para investir 7. Então, ele está gastando mais do que isso. Agora, no momento de crise, essa possibilidade ela vai existir para muito poucos mesmo. Então, o que é que vai acontecer? O excedente vai ser um excedente de gasto, não vai ser um excedente daquilo que se economiza. Então, você tem que gastar mais para incentivar o consumo. Interessante porque nós fizemos isso, né? A gente saiu da crise econômica de 94 com o Fernando Henrique, os mais experientes sabem disso, né? É, o governo Fernando, o segundo governo de Fernando Henrique, nós tivemos uma crise cambial que o real se desvalorizou, houve um risco de inflação que não houve, mas o que houve naquele momento foi uma retração do consumo, porque era uma promessa, foi uma promessa e foi uma medida, inclusive a gente pode ver hoje pelos olhos da história, até saudável, de segurar o consumo do Estado e segurar o consumo do cidadão para ele não gastar mais, para que o Estado não pudesse também gastar mais, ou seja, economizar o máximo. Então, o Estado brasileiro, naquele período, economizou ao máximo. Quando o governo seguinte assume, ele assume uma economia em que é uma economia que, do ponto de vista local, estava com um consumo do seu cidadão muito baixo. Uma capacidade produtiva média, porque nossa capacidade produtiva é, nunca foi uma capacidade produtiva de máximo, né, por conta das importações também, mas uma capacidade de consumo muito alta, ou seja, as pessoas estavam precisando comprar, consumir. A indústria automotiva precisava comprar, precisava vender seus carros, a linha branca precisava vender seus produtos. Ou seja, você tinha uma capacidade de consumo, porque durante 4 anos as pessoas estavam apertadas sem consumir. Então, naquele momento, o Estado, o que o Estado faz? Nós não vamos mais estabelecer uma política de contenção de despesa para gerar excesso. Nós vamos gerar crédito para que as pessoas consumam e, na geração de crédito, as pessoas possam ir para o mercado. E foi o que aconteceu. Então, quando os números da economia dizem que esse período a economia brasileira cresceu mais do que a economia inglesa, é verdade, né? Agora, isso não tem a ver, né? A gente não pode confundir isso com a ideia de distribuição de renda, isso é outra coisa. Mas que ela cresceu naquele momento, ela cresceu. Então, naquele momento era possível fazer isso, porque você tinha um bom excedente que estava guardado. E esse excedente também de mercado que foi lançado foi, inclusive, o suficiente para pagar alguns juros. Porque o que acontece? Na medida em que eu não gasto, eu pego esse dinheiro e esse dinheiro ele rende também. Ele rende dividendos também para mim, juros. Então, o próprio Estado também, naquilo que ele economizou, ele também ganhou. Só que naquele momento ele precisava investir. Quer dizer, era uma das saídas possíveis. Dentro daquelas saídas possíveis, o governo fez isso. Aí, tentando responder a sua pergunta, nesse momento atual, ou nesse momento que a gente pode passar após, como é que vai gerar excedente? Como é que vai gerar excedente? Não gastando? Não, porque já se gastou tudo. O excedente ele terá que vir por parte do Estado. O Estado ele vai ter que levantar empresas, o Estado vai ter que cortar impostos, se for o caso, como falou Murilo, cortar impostos. Não é possível, numa crise econômica, em que você tem milhões de desempregados, empresas sem poder pagar seus boletos aos seus fornecedores, você pagar 30% de impostos. Então, o Estado ele vai ter que se retirar. No que ele se retira, ele faz um financiamento indireto. Então, é mais ou menos assim que é possível, do ponto de vista teórico, criar esse excedente. Isso na perspectiva
marginalista. Na perspectiva marxista, eu acho um pouco mais complicado. Por que ela é mais complicada, essa perspectiva? Porque nessa perspectiva, o único modo de se gerar excedente é colocando todo mundo para produzir muito, a um preço do trabalho muito baixo. Embora hoje falar em preço de trabalho baixo é um conceito antigo. Por que é um conceito antigo? Porque não se fala mais de preço de trabalho baixo. Se fala em trabalho para aquelas pessoas que vão trabalhar. Porque uma das coisas que está muito embutido aí na ideia da mais-valia e que o Marx coloca e o que o Singer vai colocar é que o que vai produzir riqueza no capitalismo é o trabalho. Mas quem faz o trabalho não é só o trabalhador. Quem faz o trabalho são as máquinas. Então, há uma tendência natural, isso o Marx já colocava, o Singer está colocando, há uma tendência natural de que o próprio sistema vai, com o tempo, gerando tecnologia. E quanto mais tecnologia eu uso, menos trabalho eu preciso pagar. E aí nós temos um dilema, que inclusive é um dilema que já vinha sendo discutido antes dessa crise. É o dilema da quarta revolução. No sistema, no sistema de quarta revolução, qual vai ser o caminho para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal? Todo mundo vai virar empreendedor? Como é que vai ser? Porque eu tenho tecnologia, eu tenho máquinas que geram máquinas. Então, uma fábrica que, inclusive, isso foi um colega, né, um ex-aluno que trabalhava ele já era um profissional antigo na fábrica. Ele estava dizendo que trabalhava numa fábrica que, quando ele começou a trabalhar, eram 60 funcionários. E no momento que ele me falou, apenas 10 trabalhavam. 10 em toda a empresa, ou seja, recursos humanos, logística, 10 funcionários conseguiam dar conta do recado. E o futuro dessa empresa, ela investindo em tecnologia, é de que ela fique nos 10 ou fique até em menos, porque de repente ela pode terceirizar o serviço, fazer o que ela se propõe a fazer enquanto produto, com menos funcionários ainda. Então, qual vai ser a saída? Qual é a saída disso? Né? Claro que e aí é que tá aí é que eu acho o marxismo um pouco atrasado. Segundo a perspectiva marxista, não avançar a tecnologia. Então, eu acho isso uma coisa meio absurda. Então, eu sou mais da linha que pensa o marginalismo no sentido de pensar as questões subjetivas, na tentativa de fazer com que o Estado entre quando ele é necessário e se retire quando é necessário, no sentido de que os indivíduos, dentro das suas subjetividades, possam resolver. E eu acredito que quando a gente retorna agora, quando acabar esse período de pandemia e a gente tiver que reestruturar a economia, o Estado ele vai fazer esses dois movimentos. Ele vai entrar, como está entrando agora, com auxílio às pessoas mais pobres, com auxílio às empresas, e no futuro ele se retire quando ele vê que, que a economia, micro e macro, já consegue gerar esse excedente para esses momentos. Agora, tem uma outra coisa também, que a gente vai precisar rediscutir do ponto de vista da criação desse excedente. Não é saudável, o momento está dizendo, esse processo de globalização não se mostrou saudável para as economias nacionais. Então, 90% de equipamentos de saúde, de segurança e de tecnologia é feito por um único Estado-nação, por um único chão de fábrica feito na China. Como é que pode? Eu até falei isso a semana passada. Como é que pode você ter montadores de motocicletas que uma peça é fabricada na Índia e sem essa peça as motocicletas não saem mais da garagem? Então, eu acredito que quando passar esse momento, as economias nacionais elas vão ter que ser repensadas no sentido de começar a gerar produtos também internos.
voltarmos, né? E nesse sentido, o presidente dos Estados Unidos, como é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. O Trump, ele já vinha se antecipando um pouco a esses perigos de uma economia muito volátil, no sentido que você tem unidades produtivas concentradas em um local e um capital muito fluido. Então, a tendência é que a gente vai criar um excedente local, sem capitais muito fluidos, pensando na produção local, com a participação também do Estado. Eu não sei se você pensa assim, Luciano, por favor. Não sei se foi claro também. Inclusive, eu vou falar um pouco mais disso na próxima semana. Não, professor, eu penso assim também. Eu acho que gerar excedente de trabalho com 14 milhões de desempregados é praticamente impossível, né? Exato. É praticamente impossível. Agora, o Estado, para que Murilo seja atendido na sua satisfação final, lá na sua loja, é preciso que tenha interferência do Estado hoje, amanhã e a médio prazo. Isso. Porque depois ele Inclusive, sai. exato. Mas até ele sair, vai ter que ter o Estado. E o que é Exato. que o senhor Inclusive, acha acha que vai ter um repensar econômico depois disso aí, é de uma forma preciso, geral? é preciso. Olha, a Inglaterra diz que vai repensar o seu projeto de saúde pública. O que significa repensar projeto de saúde pública? Por exemplo, nesse caso, é pensar em toda uma lógica produtiva que não dependa mais dos chineses. Tu já pensou você não ter máscaras? O mundo todo não tem máscaras porque as máscaras são produzidas na China, grande parte da produção mundial é feita na China, que passa por uma rota comercial nos Estados Unidos, ou que tem os Estados Unidos como intermediário, e que, se os caras quiserem, bloqueiam isso. Então, vejam que fragilidade de sistema, né, de sistema produtivo. Né? É, não essa crise. A crise passada, que foi a crise da outra gripe, por exemplo, que o Japão sentiu mais, as montadoras de motocicletas no mundo todo tiveram uma baixa de produção. Quer dizer, ali já era um aviso. Houve uma baixa de produção. Inclusive com dispensas de funcionários, mesmo que temporário, mas com dispensas de funcionários. Então, e a própria saída da Inglaterra, por exemplo, da União Europeia, já é uma antecipação disso, né, de que você precisa repensar esses modelos. Preciso repensar. Porque, no final das contas, são 13 milhões de brasileiros que vão estar aqui em solo brasileiro, passando fome, passando necessidade. E quem é que vai resolver? Né? Quem vai resolver? Então, não é a empresa multinacional que vai resolver. Né? As empresas, elas cumprem um papel social, claro. Elas têm um papel econômico. E aí o Estado ele vai ter que reentrar nessa história, nesse papel de uma política econômica, no sentido de se redesenhar esse modelo de produção. Porque o mercado local não pode depender só dessas fábricas de fora. Né? Então, isso, inclusive, essa é a minha opinião, tá? E aí vocês podem discordar. Esse foi o grande erro dos governos passados, de não ter valorizado, por exemplo, uma indústria local, inclusive do Estado dando incentivo às indústrias locais. Qual é o incentivo que o Estado dá às indústrias locais? Menos impostos, mais subsídio. Né? Então, ao invés de dar subsídio e menos impostos para as empresas locais, você dá subsídio e linha de crédito para as empresas de fora trazer seus produtos para cá. Então, isso sempre teve problemas. E agora que a gente está tendo um blackout, vamos dizer assim, do sistema, vai ser preciso repensar isso. Porque depois a gente vai ter crise de
vou dar só um exemplo que eu estava vendo assim por alto. Crise da indústria de sapato. As indústrias de sapato, antes do isolamento, estavam com dificuldades. Qual a dificuldade? O Brasil exporta couro, exporta material de borracha, mas compra esse material trabalhado da China. Não estava conseguindo trazer esse material na mesma velocidade que tinha antes e a produção estava comprometida. E aí o preço estava começando a subir. Então, vejam que esse sistema vai ter que ser repensado. Ele vai ser repensado. Eu espero que seja repensado. Por que eu espero? Porque também é a única forma que tem de pegar esses 13 milhões, 14 milhões, 15 milhões e recolocá-los no mercado de trabalho, né? Para o trabalho e para o consumo. Isso é uma perspectiva otimista, tá? Eu acho, inclusive. Se é que pode ser otimista, eu estou sendo otimista sobre essa perspectiva. Ok? Algo mais? Às vezes fica um silêncio aqui do outro lado, eu olhando aqui a tela do computador. Professor, por que o senhor falando isso, mas está pensando, por que dá a impressão que a gente voltou à época em relação à China, né? Porque parece que só quem ganhou com a globalização foi a China. Dá essa impressão, não dá? Dá essa impressão. Mas quem ganhou com a globalização foi o Voltamos à época capital dos especulativo. especialistas. Foi o capital especulativo. Agora, uma coisa assim, essa ideia que é a ideia do mercantilismo, acho que você fala, né? A produção, que assim, nós entramos num... Eu acho que os estados, né? Ou há um problema, vou falar qual é o problema. Tem um autor chamado Ulrich Becker, que é um sociólogo alemão, que ele diz o seguinte: o fim da União Soviética, enquanto modelo de socialismo real, não representou só a vitória do capitalismo sobre o socialismo, como de fato foi uma vitória. Ela representou um novo momento histórico. Qual é o momento histórico? É um momento na história em que o capitalismo, enquanto sistema, ele vai fazer o que quiser. A ideia de Estado-nação, competindo com mercados, grupos políticos na disputa econômica, propondo modelo, não vai acontecer. O Rick Beck dizia, não vai acontecer. O que os grandes quiserem, do ponto de vista da implementação de uma política econômica global, vai acontecer, será possível. Né? Então, de 1989, que é quando você tem o fim do socialismo real, a década de 90, 2000, até o presente, o que houve, o que estava acontecendo, de fato era isso. Então, qualquer projeto que as grandes nações ricas e os grandes capitalistas, das grandes empresas, queriam propor, eles conseguiam. Né? Pouco se importando se os estados fossem democráticos ou não, contanto que essa relação econômica desse capital especulativo fosse possível. O desmonte do bem-estar social, do welfare state que estava implementado na Europa. Qual é a grande dificuldade hoje dos países da Europa com essa pandemia? Foi o desmonte do sistema de saúde durante o ano de 2000. Pegou todo mundo de surpresa agora. Então, se deram conta agora, começam a dar conta de que se avançou muito de um lado e não se protegeu por outro. Então, eu vejo o Brasil, por exemplo, uma condição boa, mas tem países da América Latina como o Equador, a Colômbia,
Se eles tiverem uma crise sanitária muito grave, vai, é problemático. Vai ser coisas de. Vai ser um problema quase como se tinha no período medieval. Então, a gente começa a perceber agora que não pode manter mais essa centralidade produtiva na China. E agora eu tenho medo que se volte a uma discussão ideológica, aí é problemático, porque aí a gente vai ter guerra de novo, vai ter, sabe? Mas que o pessoal está começando a. E a gente pode ter um retorno dessa ideia do mercantilismo, né? Proteção de mercados locais, tarifas, barreiras, uma série de barreiras que vão se consolidando nos estados nacionais. Né? Enfim, vamos escrever uma nova história depois disso para vocês. Inclusive com alguns retornos, né? Inclusive com algumas perspectivas que retornam. Pronto, pessoal. Alguma outra questão? Deixa eu falar de uma coisa aqui antes de terminar. Eu acredito, né, eu não sei ainda, mas eu acho que nessa semana talvez eu tenha alguma definição de como serão as avaliações. E assim que tiver, eu repasso para vocês, tá? Estou esperando a instituição. A instituição já nos deixou assim de aviso e isso tá sendo discutido e logo a gente vai ter uma definição sobre as avaliações. E aí, uma das coisas importantes na avaliação é essas atividades que eu estou deixando com vocês aí. Tá? Certo, professor, boa noite. Minha dúvida seria a respeito das atividades. Certo. Por conta que eu entrei no grupo há pouco tempo e não consegui ainda fazer todas as avaliações. Tá. Eu vou fazer o seguinte: as que já tiverem fechadas, eu vou abrir a data para uma semana, talvez só uma ou duas. Eu vou reabrir essas datas e vou postergá-las, aí dá tempo de vocês fazerem. Tá? Assim que terminar aqui, eu vou fazer isso para vocês. Tá ok, então, obrigado. Tá bom? Aí tudo no Classroom, tá? Vocês respondem tudo lá. Tá bom? Ok, certo. Tá bom, algo mais, então eu vou encerrar aqui, tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Tá ok, então, professor. Tenha uma boa noite. Obrigado. Tá, boa noite a todos. Vou encerrar aqui. Tchau.